Muito obrigado, apóstolo. Estou muito emocionado, coração apertado. Passei três dias assim profundamente impactado por essa ministração, porque o apóstolo me deu um tema chamado reforma. O nosso querido capitão do templo presenciou, foi testemunha, quando eu falei para ele assim: olha, estou com o tema reforma, e é quase impossível falar de reforma sem ter que exortar, né? E eu tenho profundo respeito pelo dom da exortação, porque não é fácil exortar, não é fácil chamar a atenção de qualquer pessoa, e a minha chamada é para ensino, é para ensinar. Deus não me chamou para exortar, definitivamente não é o meu dom. E eu fiquei assim muito preocupado, 3 dias orando e jejuando. Falei: meu Deus, me dê graça para falar de reforma sem ter que cutucar ou bater ou exortar em ninguém, porque essa igreja tem pai e tem mãe, e eu não sou o pai nem a mãe dessa igreja. O pai é o apóstolo Edmilson, a mãe é a apóstola Marisa. Eles podem bater à vontade e nós gostamos, né? Não tem nenhum problema, mas eu não posso tirar esse sagrado direito deles. Eu não quero bater, não quero exortar ninguém. Por isso que eu fiquei muito, digamos, impactado esses 3 dias. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, certo? Veio um viés, né? Veio uma pequena pista, né? Quando apareceu essa pequena pista, meu querido apóstolo, eu mergulhei naquela pista. Falei: é por aqui que eu vou. Mergulhei, falei: aqui eu sei que Deus vai falar à igreja. Eu peguei isto como referencial, porque falar de reforma não é falar a história da reforma. Eu não vou falar sobre a história da reforma protestante, não vou falar da reforma asmoniana, que deu origem à festa de Hanukkah, não vou falar da reforma do Novo Testamento, nenhuma dessas coisas, né? Deus não me levou a pensar, porque falar dessas reformas é falar de maneira profética, e o profeta, ele exorta. Eu não sou profeta, eu sou mestre. Então Deus me deu um viés, um caminho, e num texto altamente exortativo. Vamos ler esse texto, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Esse versículo ficou no meu coração 3 dias, latejando, pulsando, quebrantando-me. E eu esperei o Espírito de Deus me dar uma iluminação, uma revelação, um entendimento para falar da reforma. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Esse texto eu vou ler na tradução, está ali, ó. Aquela ali é a tradução que eu pedi os meninos para colocar para mim, a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Gostei muito dessa tradução, que tem muito a ver com aquilo que eu irei ministrar nessa noite. E tem a tradução aqui da corrigida. A corrigida, eu estou acostumado a corrigida, e eu prefiro a corrigida, sem sombra de dúvida. Aquela dali é para ampliar o entendimento, mas originalmente essa daqui é interessante. Então eu vou ler nesta, e depois vamos ler naquela versão. Ali é uma versão na linguagem de hoje. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas,
qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Na linguagem de hoje, assim diz o Senhor: pare um pouco e pense. Perguntem qual é o bom caminho, aquele caminho por onde vocês andavam há muito tempo. Se vocês andarem por ele, encontrarão paz e segurança. Mas vocês respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Muito interessante. Senhor, fale conosco, ministra a tua palavra ao meu e ao coração da tua igreja. Precisamos ouvir a tua voz, necessitamos, meu Deus, desta palavra, para que sejamos reformados, para que voltemos, meu Deus, à origem do teu projeto, do teu plano para com as nossas vidas. Oramos assim, Pai, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. O que é reforma? De acordo com o dicionário Aurélio, um dos significados do termo é, aspas, conjunto de mudanças efetuadas na igreja com o fim de torná-la mais fiel à forma de suas origens. Assim posto, podemos enumerar diversos movimentos reformadores ao longo da história da igreja da nação de Israel. Ou seja, nesta linha de entendimento, de acordo com Aurélio, a reforma se efetuou como um movimento, como um evento ao longo da história da igreja. Na igreja cristã, nós temos uma das primeiras reformas, reforma cisterciense, reforma dos cátaros, reforma de Ambrósio, reforma luterana, reforma calvinista, reforma puritana, reforma pentecostal da Rua Azusa, reforma neopentecostal Visão para Israel. Nós temos inúmeras reformas enquanto evento, enquanto movimento histórico eclesiástico. Na nação de Israel, também temos uma enorme gama de reforma, especialmente nos 270 anos do período dos Sofetim, ou dos períodos dos juízes. Cada libertador era um movimento de reforma para Israel. Temos reforma nos tempos dos Asmoneus ou dos Macabeus. Temos reforma dos rabinos Filel, dos rabinos Ileu e Chamai, e assim por diante. Estas reformas são eventos, são movimentos que não faz parte aqui do nosso propósito, somente citação à guisa de introdução muito rapidamente. Mas, ao perguntar o que é reforma, não devemos esquecer que o significado de reforma é uma tentativa para acertar de novo, corrigir o rumo e retornar às origens. Esse é o primeiro entendimento para a primeira pergunta: o que é reforma? A segunda pergunta que aqui se impõe é: por que reforma? Por que reforma? A resposta parece óbvia, parece escandalosamente fácil, mas não é. Não é fácil e não é tão simples quanto pareça, porque a reforma decorre de um conjunto de fatos importantes, tais como incertezas, crises, conflitos, perdas, frustrações, desesperos, pessimismo, inseguranças, desconfianças, idolatrias, imoralidades,
ódio, crimes, indiferenças, egoísmos, sofrimentos, arrogâncias e etc. Portanto, a reforma faz-se necessária como um fator de mudança no cenário lúgubre e tortuoso. Isso é o que eu chamo de reforma, é uma realidade de mudança de vida e destino. Por que reforma? Terceira pergunta que se impõe aqui em terceiro lugar é: como é a reforma? Como é a reforma? Ela é um simples gesto, uma simples atitude de reconhecer a premente e absoluta necessidade de voltar às origens, retornar aos princípios determinados, ensinados e estabelecidos por Deus. A reforma, assim, indica o quanto estamos longe e distanciados do propósito original que foi planejado para vivermos bem-sucedido aqui na terra. Ou seja, ao nos criar, ao criar o ser humano, Deus planejou uma vida boa, uma vida maravilhosa. Estava e está no plano de Deus para todo ser humano na terra. Mas esse ser humano, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, fez uma escolha, no mínimo podemos dizer, uma escolha profundamente equivocada, para não falar coisa mais grave. O ser humano fez uma escolha equivocada e perdeu o rumo da sua vida, perdeu o rumo da sua história, se distanciou da sua origem, e tudo que é de mal, ruim e péssimo lhe acometeu. Então, reforma é uma necessidade para retornar a coisa boa, retornar à vida boa, voltar para Deus para viver melhor. Quer viver melhor? Volta para Deus. Quer viver bem? Volta para Deus. Interessante é que reforma nada tem a ver com retrocesso, é bom que se diga aqui. Reforma nada tem a ver com anacronismo comportamental, religioso ou emocional. Reforma nada tem a ver com museu. E um dos atributos que me deixa profundamente empolgado na pessoa de Deus é o atributo da imutabilidade. Deus não muda, Ele é o mesmo de séculos em séculos, de eternidade a eternidade. Então Deus nunca sai de moda, Deus nunca sai de moda, Ele é sempre atual e atualizando as nossas vidas. Deus é sempre atual, não há nele passado, não há nele presente, não há nele futuro. Tudo que há nele é já, agora, nesse exato momento. Então, Deus não muda em seus projetos, em seus planos, em seus decretos. Portanto, voltar a Ele é estar atualizado. Voltar-se para Deus é estar atualizado com Deus. Meu Deus do céu, escreve isso por amor de Deus, alguém escreve. Porque eu não escrevi isso aqui, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Glorifica a igreja, glorifica. Amém. Glorifica. Amém. Muito bem. Então eu estava dizendo que quando a gente se volta para Deus, na verdade, a gente teve uma atitude de estar atualizado. Saímos, na verdade, de um passado horroroso.
Quando a gente desvia do caminho de Deus, a gente volta ao passado velho, a velha vida. E muita gente chama esse passado velho horroroso de modismo ou de estar atualizado. Na verdade, é um retrocesso, voltar ao passado da vida torta, efêmera e pecaminosa. Mas o texto que lemos, esse texto maravilhoso de Jeremias capítulo 6, verso 16, mostra-nos aqui algumas coisas interessantes. Primeira coisa que esse texto que nós lemos vai nos mostrar um profeta da reforma. Jeremias é um profeta da reforma nos seus dias. Ele é levantado por Deus para chamar a atenção da casa de Israel, mormente falando do reino de Judá, para se voltarem para suas origens, para ser a nação abençoada, para ser a nação de um povo vitorioso. Então Jeremias entra nesse cenário como profeta da reforma, e ele vai fazer uma tentativa, ele vai ministrar, ele vai pregar, ele vai profetizar durante alguns anos. Parece-me que o ministério de Jeremias, calcula assim por baixo, dá mais ou menos 42 anos de ministração profética, gritando aos quatro cantos de Judá, para que Judá se voltasse para o seu Deus, para que Judá se arrependesse dos seus pecados, para que Judá recomeçasse uma história nova que o Senhor estava tanto esperando. E esse profeta da reforma chamado Jeremias vai denunciar várias coisas erradas que estavam acontecendo em todo o reino de Judá. E ao denunciar essas coisas erradas, coisas velhas, coisas nada atualizadas, ele vai ser mal compreendido, ele vai ser até discriminado, ele vai ser até rejeitado, ele vai ser até aprisionado, vai ser até ameaçado de morte. Ele sofre todos os infortúnios por falar a verdade de Deus. E no capítulo 20 do profeta Jeremias, no versículo 7, 8, 9, 10, nós ali encontramos o grande drama existencial, o grande conflito emocional e uma ameaça depressiva enorme vem sobre o profeta Jeremias. E nesse texto do capítulo 20, ele então vai descobrir as consequências de ser um pregador da reforma. Ele vai sentir na própria pele o que significa pregar reforma ao povo de Deus. Mal compreensão, desprezado, abandonado, se sentindo fragilizado, ele até deprime, ele chega até a deprimir, mas em meio à sua angústia, ele tem da parte de Deus uma visitação tão nobre, tão profunda, tão grande, que ele vai declarar assim, nesses termos. Parece que é o versículo 10, ele diz assim: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Foste mais forte do que eu. Por favor, joga na tela para que eu não cometa a insensatez de citar o versículo de forma errada. Capítulo 20 de Jeremias, versículo, me parece 10. 7, melhor. Então 7. Joga para mim na tela, por favor. Estão jogando na tela, eu acho. 7. Verso 7. Está lá. Ixi, eu não gosto não gosto nada dessa leia-se, onde lê seduziste-me, certo? Leia persuadiste-me, certo?
Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim. Verso 8, por favor, 8. Pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio o dia todo. 9. Vamos chegar, acho que vai ser o verso 10 que eu estou esperando. 9. Se eu disser, não farei, na minha tradução, quando pensei, não falarei mais em seu nome, então há no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus olhos, e estou fadigado de sofrer ali contê-lo, e não posso mais. Esse é o drama do profeta. Mas nesse drama, nessa angústia, pode tirar, só até o verso 9, Jeremias descobre que ser reformador é também ser abençoador e ser abençoado. Fale comigo, reforma é abençoar e ser abençoado pelo Todo-Poderoso. Então, nesse texto do verso 16, onde Jeremias vai fazer uma pausa, no capítulo 6 inteirinho, ele vai mostrar ameaças, ele vai mostrar perigos, ele vai mostrar juízos, e antes de terminar o capítulo 6, especialmente, principalmente e unicamente o verso 16, Jeremias de repente, como que um despertar novo, como que um estalo, ele então descobre a reforma, ele descobre que existe reforma, e ao descobrir que existe uma reforma, então ele vai nos apresentar aqui três, fale comigo, três elementos que eu vou denominar de paradigmas de uma verdadeira reforma. Fale comigo, os paradigmas de uma verdadeira reforma. Nesse texto de Jeremias, com outros textos paralelos afins, que irei citar mais adiante, eu encontro três paradigmas, ou três elementos que formam os paradigmas de uma verdadeira reforma. Esta reforma a que me refiro não é uma reforma institucional, não é uma reforma meramente político-religiosa, não é uma reforma eclesiástica, não é uma reforma de eventos ou de movimentos, mas é uma reforma pessoal, uma reforma espiritual, pessoal, universal, que serve para todos os tempos. E eu encontro nesse texto esses três elementos desse paradigma de uma verdadeira reforma. A reforma verdadeira, ela é uma oportunidade. Fale comigo, a reforma como uma oportunidade. Reforma é oportunizar para acertar, para voltar à origem. Ante o perigo iminente da dor ou do juízo divino, Deus nos oportuniza, Deus nos dá uma chance, Deus nos dá um tempo para a gente sair do erro, retomar o caminho que o profeta Jeremias chama de veredas antigas. Uma oportunidade para voltar às veredas antigas. Uma oportunidade para
retomar a nossa verdadeira estrada, o verdadeiro caminho que deixamos. Então, reforma é uma oportunidade na voz profética de Jeremias. A voz profética de Jeremias, enquanto oportunidade, é esta: pare, pense e pergunte. Pare um pouco, pense um pouquinho mais e pergunte, pelo amor de Deus, se a vida está indo de mal a pior, se uma porção de coisas estão acontecendo com você, coisas que não deveriam acontecer, coisas que nada tem a ver com a tentação nossa de cada dia, coisa que não tem nada a ver com os momentos de desertos pelos quais todos nós passamos em vida. Coisas a que eu me refiro são coisas que estão te tornando uma pessoa amarga, uma pessoa sem alegria na adoração ao seu Deus, uma pessoa que está enojada ou digamos assim, indiferente com as coisas de Deus. Se orar, bem; se não orar, não tem problema. Se vou à célula, bem; se eu não vou à célula, não tem nenhum problema. Uns dias desses eu vi alguém falar assim: eu não sinto falta de célula, estou muito bem, não sinto falta de células. E eu fiquei assim admirado. E era ovelha graúda, não era ovelha miúda, né? Ovelha graúda. Célula não me faz falta, célula não faz falta. Ir aos cultos ou não ir é a mesma coisa. Aliás, domingo é o dia da minha recreação, de bater asas, ou de fazer um churrasco, tomar tereré, etc, etc. Se estas coisas estão lhe acometendo, e mais, os pecados, pecadinhos e pecadões não conseguem te envergonhar mais. Se cometeu o pecado e isso não te dói mais a consciência, isso não faz você, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais de perto, não faz você corar de vergonha, continua como se não tivesse pecado nenhum, está pecando e aprontando, mas glória a Deus, aleluia, pulando, etc, etc, animando o povão. Que cara de pau você é. Tinha que morrer de vergonha, não deveria nem subir aqui no altar. Se estas coisas, porventura, estiverem acontecendo, ou vamos jogar no passado, acontecia, e não acontece mais, glória a Deus. Se não acontece mais, você está na reforma. Aleluia. Se não está acontecendo mais, você entrou na reforma. Então, estas coisas é o que determina estar em reforma ou estar fora da reforma. Então, a voz profética de Jeremias é uma chamada para corrigir o rumo, retornar para Deus. O profeta Oséias falou com uma propriedade enorme no capítulo 14, quando o profeta Oséias fala assim: se voltares, ó Israel, para mim voltarás, diz o Senhor. Capítulo 14, versículo 1 de Oséias. Se voltares, tudo que Deus ama, tudo que Deus almeja, é que nós voltemos às origens, retornemos à simplicidade do Evangelho. Voltar para Deus é fazer como Jeremias propõe: pare, pense, pergunte. Se você parou, se você pensou, você perguntar. E pergunta é muito linda, né? A pergunta é essa: qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Porque o caminho que eu estou não está legal. Qual é o bom caminho? Quando a gente tem essa coragem de perguntar a Deus, nós estamos dando um passo importante para sermos reformados.
reformados. Na voz profética de Jeremias, é isso que nós temos. Na voz profética de Isaías, de Jesus, Marcos capítulo 1, 15, Jesus diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus diz assim: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: o momento é agora, reforma é agora, reforma não é amanhã, reforma não foi apenas no dia 31 de outubro de 1517. Reforma foi em 31 de outubro de 1517, num aspecto muito básico, muito rudimentar, que Lutero descobriu, que ele recebeu a revelação de Deus, quando ele descobriu 2 pilares da reforma luterana: sola fide, sola scriptus, somente pela fé e uma só escritura, uma só fé e uma só escritura. Foi o que ele descobriu, foi a reforma que agitou toda a Europa no século XVI, mas a reforma continua. E quando Jesus diz assim: o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus está dizendo assim: o Evangelho é a reforma do agora, a reforma de hoje. O tempo chegou, o reino de Deus está próximo, arrepende, galera, e crede no Evangelho. Entramos na reforma proposta por Jesus. É oportunidade para agora, não deixe para depois. Em terceiro lugar, reforma é um convite. Reforma se expressa em Mateus 11, 28, como uma grande chance para mudar de vida. Fale comigo: reforma, uma grande chance para mudar de vida. Também nos lábios de Jesus, ele é o grande reformador de Israel, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Reforma é ir a Jesus como uma grande oportunidade para mudar de vida. Esse é o primeiro paradigma que encontramos. O segundo paradigma que encontramos como proposta no texto de Jeremias é a reforma como uma escolha pessoal. Fale comigo: a verdadeira reforma é uma escolha pessoal. Reforma como uma escolha pessoal. Essa escolha pessoal a gente vê nas palavras de Jeremias, ainda no verso 16, quando o profeta conclui a intenção de Judá. Na última parte do verso: mas eles dizem, não andaremos. Na versão de hoje, que é interessante, diz assim: nós não queremos. Joga para mim de novo a versão atualizada, Jeremias, isso. Diz lá: não é esse o caminho que queremos seguir. Não é esse o caminho que queremos seguir. Foi a escolha errada, equivocada. Foi a pior de todas as escolhas que Judá fez. Não queremos andar nesse caminho que você está nos apontando, profeta Jeremias. Não quero esse caminho. Tudo bem, você escolhe. A escolha é sua, a escolha é nossa. Então, reforma é saber escolher a coisa boa. Não é difícil escolher a coisa boa. Nunca foi difícil escolher a coisa boa. Mas a coisa boa
é ofuscada, infelizmente, pela coisa que nós gostamos. Há uma grande diferença entre gostar, entre querer o que a gente gosta e querer o que é bom para a gente. A maioria das pessoas estão fazendo a opção segunda. As pessoas escolhem aquilo que elas gostam. Elas dificilmente escolhem aquilo que é bom para ela. Isso a gente vê em todos os níveis, em todos os segmentos. É impressionante como a paixão efêmera se apropria e ofusca a razão e a espiritualidade do ser humano. Porque, via de fato e de regra, a maioria das pessoas estão se estrepando, vivendo mal, porque estão escolhendo aquilo que elas gostam. Infelizmente, a maioria das coisas que nós gostamos nos fazem muito, muito, muito mal. Muito mal. Um suco ou uma Coca-Cola? Qual é a opção? Não precisa nem completar. Não precisa nem completar. Uma comida saudável ou um fast food? Não precisa nem completar. Alguém disse antes de casar com alguém aqui em Campo Grande, não vou falar o nome que vocês conhecem, mas eu ouvi alguém falar assim, antes de casar com alguém, estava solteiro, aí ele falou para mim assim: pastor, para mim, olha só o que o mancebo de qualidade falou para mim. Pastor, era um mancebo de boa qualidade, ovelha graúdíssima, importante, mas falou assim, aquele mancebo de qualidade: pastor, lamento, eu gosto de dar boas sugestões para os rapazes solteiros, gosto de dar boas sugestões. Ele falou assim: pastor, essa sugestão do senhor, lamento, mas para mim, beleza é fundamental. Falou assim aquela ovelha, certo? Beleza para mim é fundamental. Eu falei: bom, a ovelha que tinha lhe apresentado não era feiosa assim, não é? Não sei por que tu viste coisa feia na ovelha que eu te apresentei. Não era para tanto. Mas ele falou assim: beleza para mim é fundamental. A Bíblia diz, né? Tem muito a dizer sobre essa tal de beleza fundamental. A Bíblia tem um recado muito interessante, mas não é o caso aqui, não vou entrar por esse caminho. Mas a verdadeira beleza, diz a palavra de Deus, não está nos ornamentos, no frisar dos cabelos, em roupas customizadas, em aparência X ou Y, mas está no caráter, mas está na postura, mas está no procedimento, etc. Principalmente do temor do Senhor. E beleza vem, beleza vai. Certo? Beleza vai. É verdade. Muito bem. Você não vai ficar lindo a vida inteira. Vai chegar um momento que aquilo que era tão belo já não vai ficar mais tão belo assim. Eu me recordo quando eu tinha 25 anos, né? Quando tinha 30 anos, era bem diferente, né? Hoje eu estou bem melhor. Graças a Deus. Eu estou bem melhor. Vocês entenderam? Não fisicamente falando, certo? Mas em vários outros aspectos. Então a beleza, o encantamento pela beleza, que tem feito muita gente fazer escolhas perigosas, não deve ser levado em consideração. É o que você gosta. É fácil gostar das coisas atraentes. É difícil a gente gostar das coisas que não são atraentes, mas são a base da nossa felicidade, do futuro garantido. A gente não consegue gostar dessas coisas boas. Então, essa escolha
pessoal tem implicações, tem consequências. Tem consequências ou maravilhosas ou terríveis. Infelizmente, foi terrível para Judá, que escolheu não seguir o Senhor. Na voz profética de Moisés, de Josué, de Elias, e desses 3 grandes homens, nós vamos encontrar que a escolha era uma opção que trazia responsabilidade direta. Moisés chegou a ponto de dizer para Israel: tenho posto diante de vocês, está em Deuteronômio 30:19, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Certo? O versículo está mais ou menos assim sintetizado. Elias disse para os profetas de Baal e para a nação de Israel inteira, ele diz assim: por que cocheais entre 2 pensamentos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias faz um desafio. Por que cocheais entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas não fique em cima do muro. Faça a sua escolha e assuma as consequências. E Josué vai dizer, certo? Vai dizer assim: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Parte final do versículo 15 do capítulo 24. Então, escolha pessoal é responsabilidade pessoal. Não vai depois chorar e nem vai se lamentar pelas coisas que virão sobre a sua vida. Tem muita coisa dando errado na vida de tanta gente como consequência de escolhas equivocadas. Não adianta murmurar, não adianta responsabilizar papai, nem mamãe, nem a sociedade, nem a presidente Dilma, nem o prefeito, nem fulano, nem beltrano. Foi a sua escolha. Você escolheu errado, tudo vai dar errado. Você escolheu certo, tudo vai dar certo. Mesmo que, ou apesar de tudo e de todos, quando fazemos a escolha certa, tudo vai dar certo. Mesmo que tenha tudo ao contrário, tudo que ocorra ao contrário vai dar certo, porque minha escolha foi certa. Eu escolhi Deus na minha vida, Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, ponto. Haja o que houver, não abro mão dele, estou com ele em toda e qualquer circunstância. Não tem como dar errado, vai dar sempre certo, apesar de tudo. Apesar de tudo, vai dar certo, porque você escolheu o Deus certo, você escolheu o Salvador certo, você escolheu o homem certo, Jesus de Nazaré. Escolheu certo. Descanse. Ainda que algumas coisas pareça não estar dando certo, vai dar certo direitinho. Então, reforma como uma escolha pessoal. E por último, último paradigma, a reforma como uma confissão necessária. Fale comigo, reforma é confessar. Reforma é uma confissão necessária. Na voz profética de Jeremias, o povo de Israel, de Judá, não demonstrou arrependimento. Não mostrou arrependimento, então não existiu confissão. A confissão foi contrária. Nós não seguiremos esse caminho. Essa foi a confissão tortuosa, terrível e tenebrosa. Mas, na proposta de Jesus, em Marcos 8, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e depois, no 35, Marcos capítulo 8, 35, nós vamos encontrar algo maravilhoso. Joga na tela para mim. Olha aqui o que Jesus disse, o que significa reforma
enquanto confissão. Jesus disse assim, verso 35, pulo 3, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus está tentando mostrar? Jesus está tentando mostrar para todos nós que a confissão do perder é, na verdade, a confissão para ganhar. Fale comigo. A confissão do perder para ganhar. A gente perde, mas na verdade ganha. É aquilo que o nosso apóstolo pregou semana passada sobre as duas faces da cruz. Então, ser reformado é fazer a confissão de perda. Confissão de perda é dizer aonde estamos pecando. Confissão de perda é mostrar para Deus o que eu estou fazendo de errado. É ter a coragem de dizer: Senhor, me perdoa, eu fiz isto, fiz aquilo, eu cometi insanidades, eu cometi pecados, tenha misericórdia de mim, me perdoa. Pode ser vergonhoso para algumas pessoas, pode ser humilhante para outras, mas para Deus isso é honroso, é maravilhoso, porque Deus só estava esperando esse momento para me abençoar, para te abençoar, para nos abençoar, porque nós voltamos às veredas antigas, nós voltamos às origens e tivemos coragem para dizer: Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus jornaleiros. Essa foi a confissão do filho pródigo, que estava comendo bolotas numa terra longínqua, distante, mas ele teve a hombridade, ele teve a coragem para não esconder, não camuflar de Deus e nem dos homens o seu pecado e declarar: eu pequei, me dê uma nova chance, eu quero voltar às origens, aos teus caminhos, eu quero é Deus na minha vida. E quando fazemos isso, nós estamos sendo reformados para viver melhor. O tema reforma possui tentáculos diversos na história da igreja, como foi dito, seja como modelo litúrgico, modelo teológico, eclesiástico. Entretanto, a ideia de reforma aqui, por mim, expressa uma mudança pessoal e espiritual da pessoa em sua relação com Deus. Isto é mais do que um evento histórico. É mais do que um pensar teológico ou uma ruptura eclesiástica do modus operandi ou do status quo. Assim, o tema possui significados relevantes naquilo que passo a denominar paradigmas de uma verdadeira reforma. Concluindo, diria: somente aqueles que têm fome de Deus, somente os inconformados com a vida religiosa medíocre e pálida, somente aqueles que sabem do inesgotável e da imutabilidade divina, almejam, anelam e sonham diariamente por reforma. Reforma é ser feliz e bem resolvido com Deus. Esta é a síntese. Ser bem resolvido com Deus e ser feliz é se deixar reformar. Deixemo-nos, pois, agora sermos reformados. Todos os dias precisamos de reforma na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Que Papai do Céu te abençoe. Que Papai do Céu te ajude, me ajude, nos ajude. Pode vir aqui para o altar os cantores. E que o Senhor, e que nessa celebração de Hanukkah, sejamos chamados para vivermos 2016 todos os dias reformados e reformando, sendo reformado e reformando. Isso é o significado da proposta bíblica. Que o Senhor nos abençoe. Apóstolo, com a palavra.
Aleluia. Glória a Deus.